Faça isso para corrigir sua frequência e parar de viver no caos. Você acorda, faz tudo certo, pensa certo, se esforça, e mesmo assim a vida continua desalinhada. Dinheiro trava, relações travam, propósito parece perto, mas nunca chega. E você sente no corpo que não é falta de capacidade, é outra coisa, mais profunda, mais invisível. O erro não está no que você faz, está na frequência que você sustenta enquanto faz. E se isso soa desconfortável, é porque toca exatamente onde dói. Você aprendeu a tentar controlar resultados, quando a realidade responde a padrões. Você aprendeu a correr atrás, quando o mundo se organiza por ressonância. E aqui entra Nikola Tesla, como espelho, não como misticismo barato. Tesla enxergava a realidade como campo, como energia em movimento, como vibração organizada por leis, não biografia, estrutura. Na visão de Tesla, o universo não reage à sua vontade, ele responde à sua frequência. E quando a frequência está errada, a vida vira caos, mesmo que a mente seja brilhante. Escreva nos comentários agora. Eu escolho alinhar minha frequência. Apenas isso. Curto, direto. E se você quer caminhar com quem leva isso a sério, torne-se membro do canal agora. Aqui não tem promessa vazia, tem estrutura. Você sente esse cansaço estranho, como se estivesse sempre empurrando uma parede invisível? Isso é o corpo avisando que você está fora do padrão, fora do ritmo, fora do ciclo. O ego tenta compensar com esforço, a alma pede alinhamento. E é aqui que o código 3A69 deixa de ser curiosidade e vira diagnóstico. 3 é impulso, 6 é organização, 9 é fechamento. Quando esses ciclos não se conversam dentro de você, nada fecha fora. Nikola Tesla observava padrões, campos que se organizam, oscilações que se repetem. Ele entendia que sistemas entram em ordem quando seguem ciclos naturais. O 369 não é superstição. É uma forma simples de olhar para como a energia se move em etapas. Quando você quebra essas etapas, você cria ruído, e ruído vira ansiedade. Ruído vira atraso. Ruído vira a sensação de minha vida não anda. Pare um segundo, respire, sinta o peito. Existe uma tensão constante aí? Isso é resistência vibracional. É o corpo tentando sustentar uma frequência que não é coerente com o que você deseja viver. Você quer expansão, mas opera em contração. Quer fluxo, mas vive em interrupção. Quer abundância, mas sustenta urgência. E urgência é baixa coerência. Aqui a lógica de Tesla entra com força. Campos coerentes amplificam energia. Campos incoerentes dissipam. Quando sua rotina não respeita ciclos, sua energia se perde. Quando sua atenção não respeita ritmo, sua mente fragmenta. E quando sua emoção não fecha ciclos, o passado vaza para o presente e contamina tudo. O 3 se sente como começo, uma faísca no estômago, ideia, desejo, intenção. O 6 se sente como pressão no peito, ajuste, responsabilidade, sustentação. O 9 se sente como alívio, soltar, encerrar, integrar. Quando você começa coisas demais e não sustenta, o 6 colapsa. Quando sustenta sem encerrar, o 9 nunca vem, e você vive em loop. Loop de tentativa, loop de frustração, loop de quase. Por quantos anos você ainda vai fingir que esse desejo não existe? Até quando você vai aceitar uma vida que não conversa com o que você sente por dentro? Essas perguntas incomodam porque são verdadeiras, e verdade mexe na frequência. Tesla não falava de pensamento positivo. Ele lidava com coerência, com ajuste fino, com sintonia. E sintonia não é emoção alta o tempo todo, é alinhamento constante. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como usar esse ciclo 3, 6 e 9 no seu dia. Não como ritual místico, mas como organização da sua energia, do seu foco e da sua emoção. Fica comigo. Observe as sincronicidades quando o alinhamento começa. Horários repetidos, pessoas certas surgindo,
decisões ficando óbvias. Não é magia, é campo respondendo a campo. Quando você ajusta a frequência interna, o externo para de resistir. O corpo sente primeiro. Um silêncio estranho, uma clareza seca, uma sensação de agora vai. O ego odeia isso, porque o ego vive do esforço. A alma vive do ajuste, o ego quer controle. A alma pede coerência. Quando você insiste no ego, a vida te empurra. Quando você alinha a alma, a vida a acompanha. Inevitável. Nikola Tesla enxergava sistemas inteiros se reorganizando quando a frequência certa era aplicada. É isso que você está buscando sem saber. Não é mais força, é precisão. Não é mais tentativa, é sintonia. Quando o 3 é respeitado, você inicia com clareza. Quando o 6 é honrado, você sustenta sem se destruir. Quando o 9 acontece, você fecha sem culpa. E aí algo muda por dentro. O corpo relaxa, a mente silencia. A realidade começa a responder diferente. Pequenos sinais primeiro, depois confirmações, depois fluxo. Se isso está te atingindo, é porque você já percebeu que viver no caos não é azar, é desalinhamento. E alinhamento não é fé cega, é ajuste consciente. O código está aí, o campo responde. A pergunta é, você vai continuar resistindo ou vai ajustar agora? Nikola Tesla serve como espelho porque ele olhava para a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. E a realidade obedece à frequência. O 369 revela como ela é estruturada. E quando você começa a viver por esse padrão, algo dentro de você reconhece. Como se lembrasse, preste atenção no que começa a se mover depois disso. No corpo, na mente, nos sinais, porque quando o alinhamento começa, não tem volta. E a próxima camada desse código revela algo ainda mais específico sobre o seu desejo oculto e o bloqueio exato que te impede de viver ele agora. Você começa a perceber algo estranho quando a frequência ajusta. Não é euforia, é silêncio. Um silêncio interno que assusta porque você passou a vida inteira em ruído. Pensamentos brigando, emoções puxando direções opostas. Quando o 369 começa a se alinhar dentro de você, o barulho cai, e nesse vazio, a verdade aparece. Não como ideia, como sensação física. No início, o corpo reage antes da mente. Respiração mais funda, ombros descem sem você mandar. A testa relaxa. É como se o sistema parasse de lutar contra si mesmo. Isso não é coincidência, é coerência energética. Nikola Tesla observava isso em máquinas, em campos elétricos, em oscilações. Sistemas entram em harmonia quando a frequência para de brigar consigo mesma. O caos que você vive não é castigo, é fricção. É energia batendo em energia desalinhada. Você sente isso quando tenta forçar decisões, quando insiste em caminhos que drenam, quando diz sim para coisas que o corpo já disse não. O 3 tenta iniciar algo novo, mas o 6 está cansado. O 9 nunca chega, e o ciclo quebra. Quando o ciclo quebra, a vida repete. Repetição de padrões, repetição de erros, repetição de pessoas. Você muda o cenário, mas a sensação é a mesma, porque o campo é o mesmo. Tesla entendia que mudar a forma não muda o campo. Mudar o campo muda tudo. Existe um momento específico em que isso começa a virar. Um ponto de virada silencioso. Você para de reagir, para de correr atrás, para de explicar demais e começa a sentir quando algo está em ressonância ou não. O corpo vira bússola, o peito aperta quando não é, o corpo expande quando é. O 3 começa a ficar limpo. Você inicia menos coisas, mas inicia certo. O 6 para de ser peso e vira estrutura. Você sustenta sem se violentar. O 9 deixa de ser abandono e vira fechamento consciente. E fechar ciclos dói menos do que ficar preso neles. Você sente medo nesse ponto, porque controle estava no caos. O caos era conhecido. O alinhamento é novo. O ego entra em pânico quando perde o controle do ruído, mas a alma reconhece o padrão. É como voltar para casa depois de muito tempo perdido.
Nikola Tesla enxergava o universo como ritmo, como dança invisível de forças. Nada parado, nada aleatório, tudo respondendo a padrões. Quando você ignora o ritmo, você sofre. Quando entra nele, a vida flui sem esforço excessivo. Não é fácil, é simples. E isso confunde. A mente quer fórmulas complexas. A frequência responde a ajustes simples. Onde você inicia energia sem clareza, onde você sustenta energia além do que deveria, onde você se recusa a fechar por medo. Essas 3 perguntas mapeiam o seu caos. Quando você começa a respeitar esses pontos, as sincronicidades aparecem. Não como milagre, mas como confirmação. A mensagem certa chega. A oportunidade surge sem luta, o atraso some, o corpo reconhece. É aqui. Existe uma sensação específica quando o alinhamento acontece. É como se o tempo desacelerasse por dentro. Você não se sente mais atrasado em relação à vida. A urgência cai. E quando a urgência cai, a frequência sobe. Tesla sabia que sistemas instáveis colapsam sob pressão. Sistemas coerentes suportam tensão sem quebrar. O ego quer resultados rápidos. A alma quer estabilidade. Quando você tenta manifestar a partir do ego, você vibra falta. Quando ajusta a partir da alma, você vibra suficiência. A realidade não responde ao pedido, responde ao estado. Você começa a perceber que não precisa contar seus planos, não precisa provar nada. A energia se recolhe, fica densa, fica firme, e dessa densidade silenciosa nasce movimento real, menos palavras, mais resposta do mundo. O 3 se manifesta como intenção limpa, o 6 como disciplina sem sofrimento, o 9 como desapego sem vazio. Cada número carrega uma emoção específica. Quando essas emoções se alinham, o desejo deixa de ser fantasia e vira caminho. Nesse ponto, você entende algo incômodo. Você não estava bloqueado pelo universo, você estava desalinhado consigo mesmo. E isso dói, mas liberta, porque alinhamento é escolha, não sorte. Nikola Tesla serve como espelho porque ele não negociava com ilusões. Ele observava o que funcionava. Campos coerentes amplificam, campos caóticos dissipam. A pergunta nunca foi, por que não funciona para mim? A pergunta real é, que frequência eu estou sustentando todos os dias sem perceber? O corpo começa a avisar mais rápido, uma sensação estranha antes de decisões erradas, um cansaço súbito quando algo não é para você, uma clareza seca quando algo é. Isso é o sistema recalibrado. Você passa a respeitar pausas. O silêncio deixa de ser desconfortável. O vazio deixa de ser ameaça. Porque o vazio é o 9 preparando o próximo 3. Quem não respeita o vazio vive reiniciando errado. Existe uma força estranha quando você entra nesse ritmo. As pessoas sentem, algumas se afastam, outras se aproximam, não por escolha consciente, por ressonância. Campo chama campo. Tesla enxergava isso em frequências que se sincronizam naturalmente. Você percebe que manifestar não é pedir, é se tornar compatível. Compatível com o que deseja viver. Compatível com a versão de você que sustenta aquilo sem colapsar. O caos some quando a frequência para de se contradizer. E quando isso acontece, surge uma pergunta inevitável dentro de você. Se tudo sempre respondeu à frequência, o que mais na sua vida ainda está fora de sintonia, esperando ser ajustado? Existe um momento em que você percebe que não está mais implorando para a realidade responder. Você está escutando. E essa escuta muda tudo. O corpo fica mais atento, como um animal que sente o clima mudar antes da tempestade. A frequência começa a avisar antes do erro, antes da perda, antes do desperdício de energia. Você começa a notar que algumas vontades simplesmente caem. Não porque você desistiu, mas porque elas não combinam mais com o campo que você está sustentando. O ego chama isso de perda. A alma chama de limpeza.
O 3 não inicia mais qualquer coisa, ele inicia o que ressoa. Nikola Tesla entendia que energia mal direcionada vira interferência. Na sua vida, interferência aparece como ansiedade sem motivo, cansaço constante, decisões confusas. Não é psicológico apenas, é vibracional. É o campo tentando se reorganizar enquanto você resiste. Quando você para de resistir, algo estranho acontece. A vida não acelera, ela encaixa. E encaixe é mais poderoso do que velocidade. Tudo começa a acontecer no tempo certo. Não rápido, certo. E isso dá uma sensação de segurança interna que você nunca teve. O 6 deixa de ser peso, vira eixo. Você sustenta rotinas sem se sentir preso. Compromissos sem se sentir drenado. O corpo aguenta mais, porque não está mais lutando contra a própria direção. Você sente isso no estômago. Aquela tensão antiga some, a respiração desce, o corpo para de viver em alerta constante. E quando o corpo sai do modo sobrevivência, a frequência muda sozinha. Não é esforço, é consequência. O 9 começa a se manifestar como coragem de encerrar. Encerrar conversas que já morreram. Projetos que só existem por apego, identidades que não cabem mais. Encerrar dói menos do que prolongar o erro e o campo recompensa fechamento honesto. Nikola Tesla observava que sistemas só se renovam quando ciclos se completam. Energia presa apodrece. Energia em fluxo se renova. Você sente isso quando finalmente solta algo que vinha te drenando há anos. Um alívio silencioso, quase culpado, mas real. O ego tenta puxar você de volta para o caos conhecido. E se der errado? E se você perder tudo? Mas a verdade é que você já estava perdendo. Só não percebia. Perdia energia, tempo, presença. Agora, pelo menos, você está inteiro. A frequência alinhada tem um peso específico. Não é leveza superficial. É densidade calma. Você entra em ambientes e sente. Algumas portas se fecham sem drama. Outras se abrem sem esforço. Não porque você merece, porque você combina. Você começa a perceber padrões onde antes via azar, repetições que agora fazem sentido. Situações que se repetiam para ensinar ajuste, não punição. Quando o ajuste acontece, a repetição para. O 3 começa a nascer de silêncio, não de carência. Você inicia a partir de clareza interna. O 6 sustenta porque faz sentido. O 9 encerra porque já cumpriu o papel. O ciclo deixa de ser teoria, vira sensação. Nikola Tesla não romantizava a energia. Ele respeitava leis. E leis não se importam com desculpas. A frequência que você sustenta diariamente molda o campo ao seu redor. Não amanhã. Agora. Sempre agora. Você sente uma mudança na forma como deseja. Desejos ficam mais simples, mais honestos, menos inflados pelo ego, mais alinhados com quem você realmente é. E desejos alinhados não pedem. Eles atraem. O corpo começa a reagir rápido a incoerências. Um cansaço imediato quando algo não está em ressonância. Uma expansão física quando está. Isso não é intuição mística. É sistema nervoso respondendo a campo. A vida começa a devolver pequenos sinais, não grandes milagres. Pequenas confirmações, um atraso que te protege, um encontro que muda uma decisão, um não, que vira alívio depois. Sincronicidades não são espetáculo, são ajuste fino. Você começa a confiar mais no ritmo interno do que na pressão externa. O mundo grita urgência, a frequência pede precisão. Quem aprende a ouvir não precisa correr. O ego odeia esse ponto porque ele perde o palco. Sem caos, o ego não manda. Sem ruído, a alma conduz. E condução não faz barulho. Ela simplesmente acontece. Nikola Tesla via a realidade como um imenso campo inteligente, respondendo a padrões claros. Quando você entra nesse entendimento, a pergunta muda. Não é mais como eu consigo. É com o que eu estou ressoando agora? Você sente um chamado silencioso
para ajustar áreas específicas da vida, não todas de uma vez, uma por vez. O campo não pede perfeição, pede coerência progressiva. E quanto mais você ajusta, mais percebe que o caos nunca foi o inimigo. Ele foi o sinal. O aviso constante de que algo estava fora de sintonia. Agora que você começa a ouvir, outra camada desse código começa a se revelar. E ela toca diretamente no desejo que você ainda evita encarar. E aqui tudo se fecha sem realmente terminar. Porque alinhamento não é um evento, é um estado. Se você chegou até aqui, não foi curiosidade, foi ressonância. Algo em você reconheceu esse padrão antes mesmo da sua mente concordar. O caos que você viveu nunca foi aleatório. Ele foi a consequência direta de uma frequência sustentada em conflito. Agora você sabe, e quando se sabe, não dá para fingir que não viu. Nikola Tesla serve como espelho exatamente por isso. Ele não oferecia conforto emocional. Ele oferecia estrutura. Ele enxergava campos se organizando quando a frequência correta era aplicada. E a sua vida obedece à mesma lei invisível. Não importa o quanto você queira, importa o quanto você sustenta. A realidade não responde a pedidos. Ela responde à coerência. O código 3 e 6 do 9 não é algo para acreditar, é algo para viver. Iniciar com clareza, sustentar com consciência, encerrar com coragem. Quando esses ciclos se alinham dentro de você, o mundo externo para de resistir. O corpo sente, a mente silencia. O caminho aparece, não porque você mereceu, porque você combinou. A partir daqui não existe volta para a inconsciência confortável. Ou você continua ajustando sua frequência diariamente, ou o caos volta como lembrete. E ele sempre volta quando o alinhamento é abandonado. A escolha agora não é espiritual, é estrutural. É você decidindo se vive por reação ou por sintonia. A realidade obedece à frequência. O 3V9 revela como ela é estruturada. E quando você entra nesse padrão, o destino deixa de ser acaso e passa a ser consequência.